Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais esse nosso encontro desse livro que tem sido tão especial, não é? A Vida Feliz de Sêneca, onde nós estamos a cada encontro aprendendo um pouco mais sobre a felicidade. O que é de fato ser feliz segundo o estoicismo, segundo essa escola que pregou tanto a serenidade humana, o alinhamento com as leis da natureza, o controle de si próprio, a paz interior, a eudaimonia, como verdadeira felicidade. Eu vou fazer uma seleção de trechos, como sempre, né, que eu destaco como mais importantes, mas de qualquer forma, esse nosso capítulo, quase todo ele é importante. Eu fiz destaques muito grandes, porque todo ele é imprescindível, todo ele é importante. Então, vamos lá começar dessa primeira página. Nenhuma felicidade é como a paz da consciência. Vamos ver aqui o que ele diz. Uma boa consciência é o testemunho de uma vida boa e a recompensa por ela. É isso que fortalece a mente contra o destino, quando um homem obteve o domínio de suas paixões. Colocou seu tesouro e segurança dentro de si, aprendeu a se contentar com sua condição e que a morte não é um mal em si, mas apenas o fim do homem. Aquele que dedicou sua mente à virtude e ao bem da sociedade humana, da qual é membro, consumou tudo o que é proveitoso ou necessário para ele, saber ou fazer, para estabelecer a sua paz. Cada homem tem um juízo e uma testemunha dentro de si, de todo o bem e mal que faz, o que nos inspira com grandes pensamentos e nos administra conselhos benéficos. Ou seja, ele resume aqui no meio do parágrafo de maneira bastante clara o que ele está dizendo aqui. Aquele que dedicou sua mente à virtude e ao bem da sociedade humana, consumou tudo o que é necessário para ele saber o fazer para estabelecer a sua paz. Ou seja, dedicar a sua mente e a sua mente à virtude e ao bem da sociedade humana é o máximo que o homem pode fazer em prol da felicidade. Ou seja, tudo começa no plano mental, sabemos disso. Lá no Caibalion falamos sobre isso, né? O todo é mente, o universo é mental. Já comentei com vocês outras ocasiões que vida interior começa pelo controle da mente, e aqui ele vai dizer que a felicidade também começa pelo controle da mente. Ou seja, o controle da mente significa dedicá-la à virtude e ao bem da sociedade humana, ou seja, um bem que extrapola apenas o nosso interesse pessoal, que vai além apenas do interesse pessoal. Tá? Então, aqui ele já dá uma primeira receita de felicidade. Mais adiante, nessa mesma página, tem um outro trecho muito bonito, olhem que interessante. Ver um homem destemido nos perigos, isento de luxúrias, feliz na adversidade, composto no tumulto e rindo de todas as coisas que geralmente são cobiçadas ou temidas. Todos os homens devem reconhecer que isso não pode ser nada mais do que um raio de divindade influenciando um corpo mortal. Ou seja, quando você vê coisas tão grandiosas como essas num simples ser humano, ou seja, o destemor no perigo, a isenção de luxúrias, a felicidade na adversidade, a compostura diante do tumulto e rindo de todas as coisas que são cobiçadas ou temidas, ou seja, do medo e do desejo, são características tão nobres, tão grandiosas, que ele diz: isso é prova de que existe algo divino dentro de nós. Porque é o que é natural do instinto é temer aquilo que pode se mostrar ameaçador e desejar desesperadamente aquilo que pode se mostrar atraente. A indiferença a tudo isso significa que há um outro bem para o qual o homem está voltando a sua vida, voltando o seu olhar. E esses se tornaram pequenos, se tornaram menores, porque ele encontrou um outro patamar de consciência. Existe uma frase que eu não sei a quem pertence, mas já recebi algumas vezes e acho interessante, que diz que aquele que marcha diferente da massa é porque provavelmente está ouvindo um outro tambor. Ou seja, aquele que marcha diferente está ouvindo um tambor mais elevado, um tambor mais nobre, talvez que venha lá da voz do silêncio, do ponto espiritual, que o faz estar acima dos medos e desejos do homem comum. Ou seja, prova que há divindade dentro de nós. Continuando nessa mesma página, está muito interessante, bem mais adiante nesse segundo parágrafo,
Tem uma passagem que começa por toda a criação. Toda a criação que vemos está de acordo com os ditames da providência e segue a Deus, tanto como governador como quanto guia. Uma mente grande, boa e correta é uma espécie de divindade alojada na carne e pode ser a bênção de um escravo tanto quanto a de um príncipe. Veio do céu e ao céu deve retornar. É uma espécie de felicidade celestial que uma mente pura e virtuosa desfruta em certo grau, mesmo na terra. Enquanto os templos de honra são apenas nomes vazios que provavelmente devem seu início ligado à ambição ou à violência. Ou seja, ele coloca os templos físicos como muito pequenos e insignificantes diante dessa mente, né, grande, boa e correta, que é como uma espécie de divindade alojada na carne. Uma mente grande, boa e correta faz com que o templo sejamos nós mesmos, como a gente levar conosco esse templo. Ou seja, o verdadeiro templo é o próprio homem, quando ele se purifica. E purificar-se significa ter a sua mente voltada para o sagrado, para a sacralização da vida. Ou seja, fugir da banalização, dos momentos insignificantes, superficiais. Fiz recentemente uma palestra que fala sobre o respeito, manual do bom uso. Essa palestra está lá no YouTube da Nova Acrópole. Assistam, que vocês vão ver muito a respeito desse assunto. Como uma mente adequadamente elevada, regrada, voltada para o sagrado, como ela faz com que a vida se torne um cerimonial. Nos pequenos momentos, como uma refeição em conjunto, como abrir a sua janela pela manhã e ver mais um dia, como uma mente bem posicionada, ou seja, que percebe o divino dentro de si, pode irradiar essa percepção de divino para todos os lugares. Isso é respeito, que vem de respitere, saber ver, olhar mais uma vez. Então, recomendo a vocês essa palestra. Mais adiante, nessa mesma página, lá no último parágrafo, existe uma frase que começa assim: mais ainda, localizem aí. Mais ainda, embora saibamos que temos uma alma, no entanto, o que é a alma? Como e de onde vem? Somos totalmente ignorantes. Isso apenas nós entendemos, que todo bem e mal que fazemos está sob o domínio da mente, que uma consciência limpa nos coloca em uma paz inviolável e que a maior bênção da natureza é aquela que todo homem honesto pode conceder a si mesmo. A maior bênção da natureza é aquela que todo homem honesto pode conceder a si mesmo. Ou seja, uma consciência limpa e pura, onde quer que a sua memória toque, só vai te proporcionar paz. Quando a gente tem determinados pontos do nosso passado que a gente não aprendeu a sintetizá-los muito bem, quando a consciência pousa ali, nos provoca dor. Quando a consciência pousa naquela atitude, nos provoca desconforto. Ou seja, a nossa paz é nublada por essas atitudes que nós não tivemos uma retidão diante delas, que não utilizamos a nossa mente pura, uma mente onde está alojada a divindade. Lógico que esses erros do passado tem que chegar a um determinado momento que você tem que fechá-los. Ou seja, aprendi tal coisa, e porque aprendi tal coisa, não repetirei. E assim você fica em paz. Significa que ali houve um aprendizado que me permitiu o aperfeiçoamento. Então você integra esse acontecimento. Mas se não o fazemos, tornam-se pontos de desconforto, pontos onde a nossa consciência se sente mal consigo mesma. E isso nubla a nossa paz. Onde a memória toca, onde a consciência é capaz de chegar, a gente deveria encontrar boas razões para estarmos em paz. Boas razões para nos sentirmos dignos da nossa condição humana. E isso é a felicidade. Mais adiante, na página 43, no segundo parágrafo, ele vai dizer: as pessoas comuns tomam o estômago e a audácia como marcas de magnanimidade e honra. E se um homem é suave e modesto, eles olham para ele como um idiota. Mas quando eles param para observar a dignidade de sua mente na igualdade e firmeza de suas ações, e que sua quietude externa é fundada sobre uma paz interior,
as mesmas pessoas o estimam e o admiram, pois não há um homem que não aprove a virtude, embora poucos a busquem. Sabemos onde ela está, mas não ousamos chegar a ela, e a razão disso é que supervalorizamos aquilo que devemos abandonar para obtê-la. Ou seja, sintetizando o que ele diz, à primeira vista, um homem bom, íntegro, pode parecer um bobo que não sabe tirar proveito das oportunidades da vida. Mas se você acompanhar um pouquinho, caminhar ao seu lado, perceber a paz de espírito que ele tem, um estado de felicidade constante através da prática da virtude, é difícil que alguém não o inveje. Como ele já falou lá para trás, num determinado momento, o maior dos bandidos gostaria de ter tudo que ele tem sem ter cometido tudo que ele cometeu, porque o desconforto de uma consciência pesada é péssima para qualquer ser humano. Ou seja, as pessoas invejam o que o homem bom tem, de paz, de tranquilidade, de felicidade, só que não são capazes de sacrificar os seus interesses, as suas paixões, os seus instintos para obter o mesmo. Ou seja, o que ele fala aqui no final, né? A razão disso é que supervalorizamos aquilo que devemos abandonar para obter essa paz de espírito. Então eu tenho que abandonar a minha vaidade. Não, a minha vaidade é agradável para mim. Eu não posso ficar sem ela para ter paz de espírito. Eu tenho que abandonar aquela certa, digamos assim, crueldade que eu tenho de vez em quando de estar alfinetando o defeito das pessoas. Não, isso me diverte muito. Isso faz parte do meu senso de humor. Eu tenho que abandonar a inércia, que de vez em quando me faz ficar desperdiçando vida, jogado no nada, sem fazer nada. Não, isso é confortável, eu gosto. Ou seja, nós queremos a virtude, mas não queremos pagar o preço que ela cobra. Invejamos aquele que pagou esse preço, mas nós mesmos não somos capazes de abrir mão das coisas que nos impedem de praticá-la. É importante que a gente meça bem qual é o valor dessas coisas, para ver se elas valem tanto sacrifício assim. Mais adiante, continuando, nesse mesmo próximo parágrafo, ele diz: uma consciência boa não teme testemunhas, mas uma consciência culpada é solícita até com a solidão. Ou seja, a consciência culpada tem cuidado até na solidão de não ser vista por si mesma, porque se sente envergonhada daquilo que é. Se não fizermos nada além do que é honesto, deixemos todo mundo saber disso. Mas se for ao contrário, o que significa não ter ninguém mais sabendo disso, desde que eu mesmo saiba? Seja uma consciência boa, você pode publicar a minha vida na internet, nas redes sociais, nos jornais. Eu não me envergonho. Eu estou o tempo todo digno, o tempo todo em paz comigo mesmo. Agora, a consciência pesada, não adianta ninguém te ver. Você mesmo está se vendo. Isso é uma fonte de tortura e de infelicidade. Você não pode se esconder de si próprio. Infeliz é aquele que despreza essa testemunha de si, esse autotestemunho. A maldade é verdade, pode escapar à lei, mas não à consciência. Ou seja, a maldade pode de verdade escapar à lei, mas não pode escapar da consciência humana. E nós sabemos o que somos, nós sabemos o que fizemos, até mesmo no plano mental. Sabemos os desejos que tivemos, o quanto quisemos mal a alguém, o quanto num momento de ódio queremos que aquela pessoa suma do mundo. Ou seja, nós sabemos dessas coisas. E elas doem a nós, elas pesam para nós mesmos. E elas fazem com que a nossa felicidade seja obscurecida. Ou seja, valorize a sua própria consciência. Que diante da sua própria consciência você não se mostre indigno. Muitas vezes na minha palestra conto aquela história que muitos já devem conhecer, daquele monge que mandou que todos os seus discípulos fossem roubar para poder recuperar algum material de construção para reformarem o mosteiro. Mas ele disse que ninguém roubasse se alguém os estivesse vendo. E os monges foram para roubar, para poder permitir comprarem os materiais de construção. E quando ele entra no mosteiro, havia um monge que tinha ficado lá, um jovem. E aí ele pergunta: por que você não foi com seus amigos? Porque eu fiz o que o senhor mandou. Ué, como assim o que eu mandei? Eu mandei você roubar. Não, o senhor disse que não roubasse se alguém estivesse me vendo. E eu estou me vendo o tempo todo. Portanto, eu não poderia roubar. Eu estou permanentemente diante da minha consciência. E eu tenho que levar isso a sério.
diante da minha consciência, eu tenho que me mostrar digno, porque senão jamais alcançarei um estado de paz, de serenidade e de felicidade. A maldade, é verdade, pode escapar à lei, mas não à consciência, pois uma autocondenação é a primeira e a maior punição para os infratores. De modo que o pecado se espalha como praga, e o medo da vingança persegue até mesmo aqueles que escapam de seu golpe. Ou seja, ficamos eternamente pendentes de algum castigo que venha nos encontrar, ainda que ninguém saiba do nosso erro, a não ser nós mesmos. Nós sabemos que somos merecedores de um castigo e ficamos sempre temerosos de que em algum momento ele chegará. Eu me recordo quando atravessamos o ano 2000, aqueles que vieram do século passado, como eu, que havia um temor tremendo de que o mundo viesse a ser destruído. Se a gente faz uma análise psicológica disso, por que a humanidade teme tanto um evento como esse, a passagem de uma data especial, teme algum tipo de castigo? É porque todo mundo está se sentindo culpado e digno de ser castigado. Ou seja, quando vem qualquer situação que parece ser uma oportunidade de castigo, todo mundo se sente temeroso. Quem não tivesse nenhum peso na sua consciência, por que temeria castigo? Quem não se sentisse de alguma maneira indigno da felicidade, por que temeria castigo? Então foi interessante o medo que se espalhou naquela data. Todos nós esperando que em algum momento a natureza fosse nos dar algum tipo de punição. E isso gerou a insegurança. Ainda nessa página 43, lá no finalzinho, lá embaixo, essas são as únicas delícias certas e proveitosas que surgem da consciência de uma vida bem vivida. Não importa o barulho lá fora, enquanto estivermos quietos por dentro. Mas se as nossas paixões forem sediciosas, isso é o suficiente para nos manter acordados, mesmo sem qualquer outro tumulto externo. Ou seja, nós deixamos que o tumulto entre em nós, quando nós nos sentimos tendo traído a nós mesmos, quando nós nos sentimos que dentro de nós existe o contraste, a contradição, a incoerência, o tumulto está dentro de nós, de forças que não estão em harmonia, aquilo que somos e aquilo que gostaríamos de ser. Isso provoca um conflito, um tumulto, uma inquietude que faz com que não tenhamos paz. Continuando mais adiante nesse mesmo parágrafo, a verdadeira felicidade não é encontrada nos excessos de vinho ou de mulheres, ou nas maiores prodigalidades da fortuna. O que ela me deu, ela pode tirar, mas não vai arrancar de mim, e desde que não cresça em importância para mim, posso me separar dela sem dor. Ou seja, a fortuna não tem nada para tirar de mim, porque aquilo que eu tenho, ela não pode tirar. Paz de consciência, como a fortuna vai tirar de você? Como ela vai te fazer ficar culpado de uma coisa que você não fez? Ela pode tirar tudo aquilo que ela te deu. Ela pode tirar todo tipo de fortuna, todo tipo de reconhecimento, todo tipo de valor que você receba no mundo. Mas ela não pode tirar a tua dignidade, a tua paz de consciência e a tua felicidade, se você sabe mantê-la, se você se permanece digno diante de si próprio. Mais adiante, nesse próximo e grande parágrafo aí da página 44, é muito bonito e interessante esse parágrafo. Vejam só o que ele diz. É perigoso para um homem, muito repentinamente ou muito facilmente, acreditar em si mesmo. Ou seja, é perigoso que a gente confie em nós mesmos por muito pouco. Ou seja, é preciso que haja uma longa observação onde nos coloquemos à prova e vejamos a força de caráter que temos, a dignidade que temos. Portanto, vamos examinar, observar e inspecionar nossos próprios corações, pois nós mesmos somos nossos maiores bajuladores. Devemos a cada noite nos responsabilizar. Que fraquezas eu dominei hoje? A que paixões me opus? A quais tentações resisti? Que virtudes adquiri? Nossos vícios diminuirão por si mesmos se forem levados todos os dias para o esquecimento. Ou seja, se todos os dias valorizarmos aquilo que temos de melhor, reforçarmos isso na nossa memória, nós naturalmente, ao colocarmos a nossa consciência naquilo que temos de melhor, vamos ampliando essas virtudes. E os vícios vão perdendo força, vão perdendo a sua motivação.
E ao perder a sua força e a sua motivação, vão se tornando cada vez mais pálidas sombras. Quando fortalecemos aquilo que deve ser fortalecido. Não devemos adular nossos defeitos, devemos reconhecer e valorizar as nossas virtudes que cometemos no dia de hoje. E você vai ver que é muito interessante que se você tem esse hábito de todas as noites verificar o seu dia, o que fez de correto, onde resistiu, onde fez da melhor maneira possível, você durante o dia, a sua consciência vai estar sempre te cobrando. Olha como você faz isso. Porque você vai ter que assumir isso à noite diante da sua avaliação diária. Cuidado, olha como você faz isso, que isso não vai passar desapercebido. À noite você vai ter que assumir isso diante do seu diário, diante da sua passagem de consciência. Você já acaba que esse hábito do diário, esse hábito diário da autoobservação, faz com que o dia inteiro você tenha uma coruja pousada sobre o seu ombro, sempre te dizendo: olha, presta atenção no que você está fazendo. Olha a maneira como você está fazendo isso, como está respondendo a esse estímulo, como está se comportando diante de tal situação. Ah, o sono abençoado que segue a tal diário. Ah, a tranquilidade, a liberdade e a grandeza daquela mente que é uma espiã de si mesma e uma censora particular de seus próprios modos. Esse sono eu costumo chamar do sono dos justos, aquele que você tem uma plena harmonia com seu travesseiro e dorme se sentindo digno de uma boa noite de descanso. É o melhor sono que existe, é o sono dos justos, quando você dorme em paz com a sua consciência, depois de um dia do qual você não se envergonha. É a melhor maneira possível de conciliar o nosso descanso. É meu costume, diz nosso autor, todas as noites, assim que a vela se apaga, repassar todas as palavras e ações do dia anterior, e não deixo nada escapar de mim, pois por que deveria temer ver meus próprios erros, quando posso aconselhar e perdoar a mim mesmo? Fui um pouco exaltado em tal disputa. Minha opinião também poderia ter sido poupada, pois ofendeu e não resultou em nada positivo. A coisa era verdade, mas nem todas as verdades devem ser ditas o tempo todo. Eu gostaria de ter segurado minha língua, pois não há contenda nem com tolos, nem com nossos superiores. Eu fiz mal, mas não será mais assim. Ou seja, revendo tudo aquilo que você fez durante um dia, assumindo onde você errou e comprometendo-se a não repetir. Isso é uma coisa que automaticamente alivia a tua dor e o teu desconforto. É interessante, não sei se vocês já perceberam, eu sempre conto essa história para os meus alunos. Existe uma diferença entre aquilo que a gente chama de coração e aquilo que a gente chama de mente. Coração é algo que marca um mundo mais intuitivo, de sentimentos mais elevados, e o coração às vezes percebe coisas que a mente não percebe. Às vezes a gente repassa mentalmente todo o nosso dia e diz: não fiz nada de errado, mas continua sentindo aquela dorzinha fina no coração. Se você se coloca diante dele e diz: eu quero ver, ele vai te levar exatamente àquele ponto onde você traiu as leis da sua natureza, aquele ponto onde você foi insensível a alguma coisa que era importante. Então você vai ver, por exemplo, que você passou por uma pessoa, abraçou, cumprimentou, mas ignorou o olhar dela, e o olhar dela pedia socorro. E você fez de conta que não viu, porque estava apressado, tinha mais o que fazer, ou seja, ignorou um pedido de socorro de alguém. Atualmente talvez não registre. Eu cumprimentei fulano, fiz o que tinha que fazer, mas o teu coração registra. E fica como o mito cristão, né, de um espinho cravado no nosso coração. E só existe uma forma de você tirar esse espinho, quando você registra e diz: não repetirei. Eu me comprometo a corrigir esse tipo de ato. Esse tipo de erro não cometerei mais. Automaticamente você arranca esse espinho e sente o alívio de algo que foi assumido e da disposição por superá-lo. Ou seja, essa análise de consciência noturna todos os dias é fundamental. Será aconselhado por Pitágoras aos seus discípulos. Todos os dias uma análise de consciência do que fizemos durante o nosso dia. Se estivermos andando na direção do nosso propósito, do nosso ideal de vida, se estivermos parados ou se estivermos dando passos na direção contrária.
e os passos na direção contrária eu me comprometo a corrigir. Tá? Inclusive, o ideal seria que fizéssemos isso por escrito. Não precisa escrever muito. É algo muito breve, porque se só fazemos mentalmente, somos tão dispersos que daqui a pouco não estamos mais analisando nada. Nossa mente se dispersa para outra direção. Se você está escrevendo, você se concentra nessa análise. São poucas frases, apenas uma observação de onde eu acertei, de onde eu errei, de onde fui leal a mim mesmo e onde eu me traí. Se cada homem apenas olhasse para si mesmo, seria o melhor para todos nós. O que pode ser mais razoável do que essa revisão diária de uma vida que não podemos garantir por um segundo? Ou seja, nada pode ser melhor e mais razoável do que essa análise diária, porque você nunca sabe quantos dias terá pela frente. Então é importante que você feche as contas com a sua consciência todos os dias, porque não sabemos quantos dias ainda virão. Pode ser que esse seja o último, por que não? Para tantas pessoas acontece isso, uma morte às vezes súbita, não planejada, talvez esse seja o último. Se for o último, eu estou tranquilo, porque eu tomei consciência da minha vida, me comprometi a redimir os erros e reconheci os acertos. Portanto, estou em paz com céus e terra. E se o sono dos justos for maior do que o planejado, eu estarei bem também. Partirei em paz. Por quê? Porque estou quites. Quites com a minha própria consciência. Ou seja, estou em dignidade, em estado de dignidade. Continuando nesse último parágrafo da página 45, lá no finalzinho. Nascemos para perder e perecer, para esperar e temer, para irritar a nós mesmos e aos outros, e não há antídoto contra uma calamidade comum senão a virtude, pois o fundamento da verdadeira alegria está na consciência. Ou seja, não há antídoto para todos os nossos males que não a prática da virtude, pois o fundamento da verdadeira alegria está na consciência. Ou seja, não só da alegria, mas também da felicidade. A paz de consciência, estar quites conosco mesmo, é a base de uma vida realizada. E nós temos que saber garantir essa paz, ainda quando cometemos erros, saber assumi-los e comprometermos-nos a redimi-los, para estarmos caminhando sempre com a nossa consciência limpa e pura e comprometida com o autoaperfeiçoamento diariamente. E aí ele nos dá um segredo maravilhoso de felicidade nesse capítulo, né? Extremamente útil. E aconselho a essa reflexão diária que eu endosso como muito necessária e como muito importante. Bem, hoje ficamos por aqui. Eu espero que vocês estejam gostando. Eu tenho achado esse livro uma preciosidade. São chaves para uma felicidade de um nível que a gente normalmente não pensa, não avalia que a felicidade seja tanto assim e que seja apenas dependente de nós. Não avaliamos que a felicidade nos leve tão alto. E esse livro nos posiciona muito bem diante da verdadeira felicidade humana. E eu espero que esteja sendo uma leitura proveitosa para vocês. Nós nos encontramos na próxima segunda-feira. Um grande abraço.